Estudantes do ensino médio da rede estadual de São Paulo iniciaram o movimento contra a reorganização escolar anunciada pelo governo Geraldo Alckmin no início de outubro de 2015, que resultaria no fechamento de 94 escolas. Eles conseguiram reverter essa situação e nenhuma escola foi fechada. Começa agora o documentário Educação em São Paulo, uma reorganização questionada, produzido pelos alunos do 6º semestre de jornalismo da Facom. Quando nascemos fomos programados a receber de vocês. A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou em outubro do ano passado um projeto que resultaria na melhoria da educação. À época, o então secretário da Educação, Hermann Vollart, em entrevista à Rede Globo, anunciou que as escolas seriam reorganizadas para que atendessem apenas uma etapa do ensino, entre as 3 que a rede contempla: o Fundamental 1, do 1º ao 5º ano, ou o Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, ou o ensino médio. A possibilidade hoje é viabilizar que as crianças estejam nas escolas por segmento único. Crianças do 1º ao 5º ano nas escolas do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º nas escolas, do 6º ao 9º e no ensino médio nas escolas do ensino médio. É criar o espaço adequado para a criança, para aquele segmento. Hermann justificou que as unidades teriam mais qualidades para cada idade. 311 mil alunos teriam que trocar de escola. A mudança também atingiria 74 mil professores e o fechamento de 94 escolas. Os prédios desocupados seriam disponibilizados para as outras áreas da educação, 66 repassados para redes municipais, para transformá-los em creches ou pré-escolas, e também aproveitados pelo próprio governo de Geraldo Alckmin, com unidades de ensino técnico, ensino de línguas ou de educação de jovens e adultos. Já as outras 28 unidades tinham um destino incerto. Cláudia Bezerra tem 20 anos e dá aula de língua portuguesa no estado de São Paulo há 2 anos. Para a jovem professora, a proposta foi equivocada. Proposta e exposta aos pais, aos professores, aos diretores, e não lançada simplesmente e jogada como se fosse uma coisa qualquer para um bando de pessoas, me perdoe a expressão, que não vão ligar e que vão receber porque estão alienadas. Diferente do que fora pensado sobre essas pessoas, elas reagiram totalmente diferente, porque elas estudaram isso. Toda uma sociedade que seria afetada por conta de uma reorganização desorganizada. Cláudia diz que não é fácil dar aulas na rede pública, principalmente pela estrutura precária de muitas escolas e a falta de incentivo aos alunos. A Secretaria da Educação diz que a reorganização era necessária devido à diminuição da demanda de alunos, motivada pela redução da taxa de natalidade no estado. Entre 1998 e 2015, a rede estadual perdeu 2 milhões de estudantes. A partir deste anúncio, os estudantes iniciaram protestos em diversos locais da capital paulista. No Palácio dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, aconteceram os principais, que quase sempre acabavam em confronto com a polícia. Jade Silva, de 16 anos, conta que, antes de ocupar sua escola, participou de diversos protestos que aconteceram na Avenida Paulista. Sim, antes da ocupação eu participei das manifestações, não antes dos professores, mas quando o movimento estudantil começou, eu não tive a oportunidade de ir nas greves dos professores, mas eu fui na dos estudantes. Para a Jade, a educação do Estado está ultrapassada. Os alunos Fernanda Freitas e Douglas Martins disseram que a polícia inicialmente não demonstrava muito interesse em diálogo com eles. A maioria dos jovens que estavam lá, realmente a gente não queria confusão. Só que durante as manifestações, sempre tem aqueles que querem ou fazer com que a manifestação não seja válida, ela não seja uma manifestação bonita, e aí eles provocam a polícia. E por conta dessa provocação, acaba todo mundo se ferrando. Então, em algumas manifestações, isso foi muito mais evidente, e aí em alguns momentos a gente levou tiros de borracha e gás lacrimogênio, então houve, infelizmente, muito conflito policial. A polícia foi muito covarde, a polícia a todo momento estava sempre atacando a gente, a polícia estava sempre ali mostrando uma pressão totalmente desnecessária, porque todos os manifestos foram sempre pacíficos. Douglas comenta que eles foram recebidos com forte repressão policial, e Fernanda diz que muitos alunos se envolveram de maneira engajada nos protestos. Ana Carolina é estudante do 2º ano do ensino médio na Escola Estadual Edna Alves Barbosa. Sua mãe é professora do Estado e coordenadora do Sindicato dos Professores. Ana ressalta a importância dos atos, mas lamenta a agressividade da polícia. Teve protestos que teve confronto, sim,
inclusive até estudante apanhou muito. Eu acho que isso é ridículo, porque hoje tem um monte de pessoa na Paulista, eu não vi um policial, e quando um estudante vai protestar pela melhora na sua educação, ele apanha, ele leva xingo da polícia. Ela faz uma comparação das manifestações com as que aconteceram em março deste ano, contra o governo Dilma e o ex-presidente Lula. Grupos de professores também participaram dos protestos contra a reorganização. A professora Maria Silva, de 56 anos, apoia o movimento e diz que as mudanças e o diálogo entre a comunidade, escola e alunos são necessários. O estado de São Paulo é um dos últimos no ranking em educação. Isso é um absurdo. Então, precisamos melhorar e muito. Para isso, tem que ter muitas conferências, muitas conversas, né, com a comunidade. Maria dá aulas de matemática na rede estadual há 28 anos e diz que poucas mudanças ocorreram nesses anos. O professor de História na Escola Estadual de Diadema, Paulo de Souza, apoiou os alunos e também participou dos protestos. O antigo Cefam de Diadema, uma escola muito tradicional em Diadema, é uma das escolas que sempre obteve os melhores índices em avaliações externas. Temos muitos alunos que continuam os estudos, fazendo universidade. O último campeão da competição do SESI, da World Skills, é um aluno que estudou no Cefam. Então, esse processo de reorganização, que significava o fechamento na nossa escola do ensino médio noturno, nos pegou de surpresa, no sentido de que nossa escola tinha uma história, tinha bons índices. Ele diz que fechar a escola não solucionaria o problema e resultaria em mais problemas, como as salas de aula superlotadas. Você está ouvindo o documentário Educação em São Paulo, uma reorganização questionada. No próximo bloco, o início das ocupações. Voltamos a apresentar o documentário Educação em São Paulo, uma reorganização questionada. As ocupações das escolas começaram em 9 de novembro de 2015, em continuidade dos protestos contra a reestruturação. A primeira foi o antigo Cefam, a Escola Estadual de Diadema, no ABC Paulista. Fernanda Freitas, estudante do 3º ano do ensino médio, era uma das alunas que coordenava o movimento. Eu entrei porque no UE Diadema eles queriam fechar o ensino médio. E a nossa escola, o UE Diadema, é a melhor escola de Diadema. Então, não é possível que se feche um ensino médio onde há uma procura muito grande, entende? Então, por esse motivo, a gente se sentiu na obrigação de lutar pelo nosso ensino médio. Fernanda e seus amigos vão continuar buscando melhorias na educação. Também estudante do ensino médio no antigo Cefam, Raíssa Silva, de 16 anos, ocupou a escola por 42 dias. E a escola pública é um ganho, né, da nossa sociedade. A gente paga por ela mesmo assim, que a gente paga imposto. Todo mundo tem o direito a ter o conhecimento, porque não tem como você viver na sociedade atual, que é essa coisa instantânea, sabe? Se você não tiver um mínimo conhecimento. Só que a escola pública, ela passa esse conhecimento de uma forma que já deixa entender que é desinteressante, entendeu? Porque o professor ele é tratado com descaso, o aluno é tratado com descaso, a própria estrutura da escola ela é tratada com descaso. Para a Raíssa, uma educação de qualidade é essencial para formar uma sociedade inteligente e não alienada. No dia seguinte, na capital paulista, a Escola Estadual Fernão Dias Pais, em Pinheiros, também foi ocupada, como relata o estudante Eudes Oliveira, de 18 anos, coordenador do movimento, que diz que antes das ocupações, os alunos tentaram reuniões para fazer um acordo entre a secretaria e os alunos, mas sem sucesso. Bom, antes de ocupar foi um longo processo, assim. Por exemplo, eu sou da Escola Estadual Fernão Dias Pais e a gente ocupou em 10 de novembro. Então, de 6 de outubro até 9 de novembro, a gente ficou no processo de tentar dialogar com o governo. Tanto indo em reunião na diretoria de ensino, na Secretaria da Educação, fazendo manifestação de rua para pressionar na rua, né? Através desse diálogo, tanto na rua quanto em espaços do governo, espaços do poder público, a gente nunca conseguia espaço para ter voz realmente. O que eles faziam era apenas explicar o projeto para a gente. E a gente era contra o projeto. Atualmente, Eudes faz cursinho pré-vestibular na Faculdade de Direito da USP e diz que as ocupações foram necessárias para derrubar o projeto de reorganização. Cauê também participou e considera que os primeiros dias foram os mais difíceis. Foi muito pesado, assim, a primeira semana na ocupação, que foi
que é aquela semana em que a polícia fez o cerco em volta da escola que a gente ocupou, que a maioria dos estudantes das pessoas que ocuparam era do Fernão Dias, mas tinha gente que não estudava lá, como eu e algumas pessoas. E aí no primeiro dia da ocupação a gente fez, na verdade a gente entrou na escola e tal, e aí a gente fez uma assembleia com todos os estudantes ali para decidir se ocupava ou não. E aí decidiu por ocupação, e a gente foi ficando. No primeiro dia a gente achava que a gente ia sair, sei lá, meio-dia. Só que a gente percebeu que a gente tinha força, foi ficando, veio apoio de fora. E aí nisso a gente ficou 4 dias sitiado, sem poder sair, nem entrar ninguém. Cauê Silva tem 18 anos e já não era mais aluno do Fernão Dias quando participou das ocupações. Os alunos Davi Santos e Matheus Andrade da Escola Estadual Professor Cícero Antônio Sarramalho disseram que durante as mobilizações, que durou quase 2 semanas, eles não tiveram acesso à despensa da escola e os alimentos foram doados pela população. Tivemos o apoio da UMS de São Paulo, da APOESP dos professores e no caso da população, porque a gente não tinha acesso à despensa da escola, não tinha acesso a gente só tinha acesso a salas e ao refeitório. Para Matheus, a educação em São Paulo está defasada. É que é uma coisa meio antiga. Deveria ser, já que a gente estamos numa época de tecnologia, de avanços tecnológicos, deveria ser uma coisa mais atual. Não uma lousa, um giz, um caderno, coisas enfileiradas, não coisas que há décadas atrás meu pai estudou na mesma situação que eu estou estudando agora. Não deveria ser uma coisa ultrapassada, deveria cada vez melhorar mais. Os alunos não tiveram apoio da diretoria. Já em Guarulhos, Zumira Batista, de 17 anos, estudante do 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Alice Chueri, é militante e participa assiduamente de diversos manifestos pela educação. Ela ocupou sua escola de 24 de novembro até 12 de dezembro do ano passado. O pessoal da Para Todos também estava lá com a gente todos os dias e eles ajudaram bastante nas várias ocupações que tiveram em Guarulhos. A ajuda deles, no básico, foi orientação, né? De como a gente... porque Guarulhos foi a primeira cidade a derrubar a reorganização na justiça. Então, o apoio deles foi isso, ajudar a gente a saber como a gente podia agir na justiça para passar apoio de segurança também, que o pessoal da Para Todos estava com a gente. Nos dias que tacaram bomba na escola, a gente ligou para eles e rapidinho eles estavam lá com o pessoal da segurança. Para Zumira, a escola não pertence ao governo, e sim aos alunos, à comunidade e ao corpo docente, formado por funcionários, dirigentes e professores. O número de escolas ocupadas chegou a 200, segundo a secretaria, e a 213, de acordo com a APOESP, o Sindicato dos Professores de Ensino do Estado de São Paulo. A UMES, União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, entidade que representa cerca de 4 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio, também participou ativamente do movimento. O presidente Marcos Cauê Queiroz, de 22 anos, ressalta outros problemas do atual sistema de educação. Tem muitas coisas que a gente discute que precisam melhorar. Entre elas, a principal é acabar com a aprovação automática, né? Que é o sistema que faz o aluno passar de ano mesmo sem ter condições para isso, para que o Estado não tenha que investir nesse aluno, né? Ou, como eles dizem, não tenha que gastar mais com esse estudante. Isso é um absurdo, né? Entre outras coisas que a gente pode citar. Então, falta estrutura dentro da escola, de não ter laboratório, não ter o laboratório de química, de física, de artes. Marcos diz que muita coisa ainda precisa mudar. Para o especialista em educação e professor de nível superior, Tiago Calçado, os alunos tomaram percepção de que as escolas são deles, e isso fez com que as ocupações acontecessem. Os alunos tomaram a percepção de que a escola é pública, é deles. A escola não pertence a nenhum aparato de governo, a nenhum aparato de Estado, porque é um direito. Essa concepção de que a educação é um direito é a base para que eles possam pensar uma ação coletiva, como foi essa que foi feita em vista da escola. É uma consciência do que é público. Acho que é o primeiro motim que fez com que a ocupação acontecesse, né? Tomaram a consciência de que a escola pertence a eles. Peraí, nós queremos a educação sim, e queremos de qualidade porque é um direito nosso. Tiago diz que o governo deve mudar o atual sistema de educação. O estudante precisa de mais incentivo do Estado e que os professores devem ser mais valorizados. Luiz René, de 18 anos, organizou as manifestações e ocupações de Guarulhos. E, além do fim da reorganização, os alunos tinham também outras reivindicações que ainda não foram totalmente atendidas. Nós lutamos dentro das organizações por gestão democrática, para que os estudantes tenham acesso e poder para que os estudantes
votem no seu diretor, tenha eleições diretas para a diretoria, para as PMs, para todo o corpo gestor da escola, sobre a organização e o espaço do Grêmio Estudantil. René diz que a mídia foi pretensiosa no início e só passou para o lado dos estudantes quando o movimento tomou grandes proporções. Leonardo Bueno, de 17 anos, é aluno da Escola Estadual Martins Pena e considera o sistema de educação falho. Eu acho o sistema de educação atual totalmente falho. Tem a superlotação, a falta de funcionários, o que acaba gerando a falta de cuidado com os alunos. Hoje em dia, ficar só em lousa e livro não gera a mesma atração nos estudos que geravam nos alunos de 10 anos atrás, por exemplo, quando minha mãe estudava. Para Leonardo, além de mudanças no sistema, professores e funcionários que trabalham com educação precisam ser mais valorizados, principalmente o professor, que recebe um salário baixo pela sua formação. A Fapcom esteve em uma das manifestações de alunos, professores e funcionários da área da educação do estado de São Paulo. A principal reivindicação era o aumento salarial. Conversamos com a agente de organização de uma escola na Zona Leste de São Paulo, Cirlei Silva, 42 anos. Ela comenta a desvalorização dos funcionários da educação. É uma instituição falida, por quê? Hoje a gente está trabalhando numa escola que nem impressora para imprimir um histórico escolar a gente tem. Por quê? Porque acabou-se um contrato e o governador não se deu o trabalho de assinar um novo contrato. Como que você vai atender o pai de uma criança, fazer uma matrícula se você não tem papel impresso para você pedir para a pessoa assinar? Ela critica os cortes financeiros do Estado para a educação e a troca de convênios de empresas que prestam serviços nas escolas. Cirlei diz que o que era para melhorar piorou. Alunos estão sem merenda e os funcionários não recebem em dia. O professor de biologia, Jailson Santos, de 31 anos, dá aulas no estado de São Paulo há 7 e diz que, além do baixo salário da categoria, da falta de estrutura em muitas escolas, eles ainda enfrentam um dos principais problemas da educação em São Paulo: salas superlotadas. E é claro que num lugar onde eu tenho um maior estresse, um maior número de conflitos por ter um maior número de pessoas, eu tenho um menor índice de aprendizagem, né? Então fica muito mais difícil do aluno tirar dúvidas numa sala onde eu tenho 50, 45 alunos. A questão da reorganização também, ela tira o direito do aluno, no meu ponto de vista, em escolher, né? O direito de escolher em qual escola ele pode estudar, o direito de escolher a escola onde esse aluno se sente melhor. Para Jailson, não é possível dar a atenção necessária para cada aluno em salas superlotadas. Sônia Leal, de 40 anos, é professora de Sociologia e História há 18. Para ela, a educação é prioridade para construir uma sociedade melhor. A educação, ela é prioridade em todos os aspectos. Ela jamais, né, uma sociedade funciona quando ela é bem preparada, o conhecimento amplo, as pessoas não são alienadas. Todos os países desenvolvidos, eles priorizam a educação. No Brasil não existe uma prioridade, até porque o governo ele não investe na sociedade para que ela possa ser exatamente alienada. A professora se sente realizada pelos atos organizados pelos alunos. Você está ouvindo o documentário Educação em São Paulo, uma reorganização questionada. No próximo bloco, a suspensão do projeto de reorganização e os próximos passos do movimento. Voltamos a apresentar o documentário Educação em São Paulo, uma reorganização questionada. Após todos os grandes protestos e mais de 200 ocupações, a vitória dos estudantes se confirmou no dia 5 de dezembro. O governador Geraldo Alckmin suspendeu o projeto de reorganização escolar, em pronunciamento oficial à imprensa e nota no Diário Oficial. Nós decidimos a nossa decisão de adiar a reorganização, de rediscuti-la escola por escola com a comunidade, com os estudantes e, em especial, com os pais dos alunos. Alckmin anunciou a demissão do secretário Hermann Vollard. A decisão ocorreu no mesmo dia em que foi divulgada uma pesquisa Datafolha que aponta a pior popularidade do tucano. Vinícius Henrique, de 18 anos, está no 3º ano do ensino médio e ocupou a escola estadual Professor Cícero Antônio Sarramalho. Para ele, agora os alunos são reconhecidos e participam mais ativamente da escola. E isso foi, cara, uma melhora tremenda. Na minha escola, pelo menos, já a parte pedagógica já passa a nos ver com outro olhar.
Tanto que nós esse ano estamos montando a chapa do Grêmio, vamos tentar correr atrás de coisas novas, trocar esse quadro negro ultrapassado, arcaico. Então já somos vistos com outros olhos por causa das ocupações. Vinícius montou o Grêmio Estudantil com seus colegas e estão buscando melhorias já para este ano, como a troca do antigo quadro negro por quadros brancos em todas as salas de aula. Em entrevista à Rede Globo, o novo secretário José Renato Nalini diz que o projeto foi suspenso, mas ainda pretende continuar com a reorganização. Aquela escola que esteja de acordo, concorde com a opinião, o entendimento dos pensadores e dos técnicos aqui da Secretaria, que entenderam que seria também viável uma escola com uma faixa etária adequada, que os maiores não atropelassem os menores, que haveria melhor aproveitamento do aluno. O nosso foco é o aluno, mas nós vamos ouvi-lo bastante para continuar esse projeto. Não foi um projeto de voluntarismo, de birra. Não, é um projeto que foi estudado, foi pensado, foi discutido. O secretário disse que antes de tomar qualquer decisão, irá conversar com os alunos, pais, professores e diretores da Rede Estadual de Educação de São Paulo. Doutora em Psicologia, Cleusa Sakamoto avalia que a educação é fundamental para formar uma sociedade, desenvolver a interação social e cultural de cada aluno. A educação sistemática, que é aquela oferecida pela escola, ela é super importante para a formação, né, o desenvolvimento da intelectualidade e a formação de bagagens, né, para que uma pessoa se torne apta a desenvolver um trabalho, uma colocação na vida em sociedade. Para a Cleusa, a população deve colaborar. Todos precisam contribuir com sua parte, para que a educação não piore mais. Gustavo Moraes é um dos administradores da página na internet do movimento Não Feche Minha Escola. Ele nos conta os próximos passos do movimento. Então a gente está nessa linha de atacar esse desvio de verba na merenda escolar, tentando denunciar na página do Não Feche Minha Escola, né? Indo atrás de escolas, entrando em contato com o aluno para ver como é que está a situação da merenda. Recentemente a gente ficou sabendo que o governo está tirando as impressoras das escolas e voltando com o antigo mimeógrafo. Então é essa questão da denúncia do sucateamento que a educação vem sofrendo no governo do PSDB. A página foi criada no Facebook em setembro de 2015 e deu origem ao movimento. Eles continuam apoiando os alunos, agora não só de São Paulo, como de todo o país, incentivando-os a buscar sempre melhorias para suas escolas e também denunciando as falhas que continuam acontecendo no sistema de educação do estado de São Paulo. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Você acabou de ouvir o documentário Educação em São Paulo, uma reorganização questionada, produzido pelos alunos do 6º semestre de jornalismo da Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Locução: Felipe Queiroz e Douglas Lima. Roteiro e produção: Felipe Queiroz. Sonoplastia: Douglas Lima e Danilo Nunes. Orientação: Wagner Belmonte. À procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento.